Olá, pessoal! No ponto de pergunta de hoje, nós vamos receber a médica geriatra, doutora Débora Casarça. Ela possui atendimento com foco em memória e doenças relacionadas ao idoso, principalmente o Alzheimer. Vamos esclarecer várias dúvidas e saber um pouco mais sobre essa doença. É isso aí, Liliane. A gente hoje vai ser uma conversa muito produtiva, né? Porque são muitos estudos sobre o assunto, né? Isso. E cada dia tem uma novidade. Então a gente está aqui para esclarecer essas novidades. Isso. Doutora Débora, prazer recebê-la. Bem-vinda. Prazer todo meu. Todo assunto que é esclarecedor é importante, então estou completamente à disposição de vocês. Obrigado. Então vamos começar falando sobre... Vamos falar sobre o Alzheimer mesmo, que tem acometido tantas pessoas, né? E envolve tanto toda a família. Existe uma forma de prevenir, doutora Débora? Então, essa fórmula mágica todo mundo deseja, né? Mas, na realidade, como se trata de uma doença neurodegenerativa, e quando eu falo neurodegenerativa, é que ela vai evoluir, por mais que a gente trate, ela vai evoluir com danos à memória, às habilidades cognitivas no geral. Prevenção hoje a gente tem no sentido de postergar. Se o paciente tiver realmente uma predisposição, né, ou hereditária ou não, ou por hábitos de vida, ou por realmente ser acometido da doença de Alzheimer, é importante que a gente mantenha hábitos saudáveis. Então, manter o colesterol, as pessoas procuram fórmula mágica, mas, no entanto, não se esforçam para o básico, né? Então, aquela história da manter atividade física, alimentação saudável, hábitos saudáveis, evitar o cigarro, evitar o álcool, tudo isso, controlar a sua glicose, controlar o seu colesterol, tudo isso vai ajudar na prevenção da doença. Acontece que a gente precisa postergar a doença. O que significa isso? A doença vai evoluir. Então, se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas talvez não aconteça naquele momento, 5 anos depois, 6 anos depois, e vamos combinar, 5 anos, 6 anos depois, com dignidade, com capacidade, né, de escolha, com autonomia, é muito, né? Então, atividade, hábitos saudáveis é o que a gente mais recomenda. Agora, medicação específica para prevenir, não. Mas o diagnóstico precoce é fundamental para que o início do tratamento seja logo. Agora, doutora, tem idade? Em que idade começa? Porque saiu um estudo recente dizendo que a partir de 40 anos já é possível. Como é que é isso? Então, o maior fator de risco para se desenvolver demência, seja do tipo Alzheimer ou outros tipos de demência, é o fator idade. Então, ser idoso é um fator de risco para desenvolver demência. Porém, a doença se instala 10 anos antes dos primeiros sintomas. Então, na realidade, quando se descobre que tem a doença, essas placas de beta-amiloide, emaranhados neurofibrilares, proteína tal, enfim, esses termos técnicos, eles já acometeram o cérebro dessa pessoa. Então, na realidade, quem foi diagnosticado com 60 pode estar com a doença 10 anos antes e não sabia. Mas o fator de risco idoso, ser idoso ainda é um fator de risco. Então, é uma doença mais prevalente em pacientes mais velhos. Existe a demência pré-senil, que é antes dos 60, mas não é a mais comum. Geralmente, quem tem doença de Alzheimer mais precoce tem uma carga hereditária maior. Provavelmente, seu consanguíneo, o pai, a mãe, teve a doença e aí precisa fazer testes cognitivos quanto antes. Isso que eu ia te perguntar, se a questão genética, né? Se ela influencia de alguma forma. Influencia muito menos do que a gente imagina. A grande maioria, quando eu converso com meus pacientes, com os cursos que a gente dá lá no Instituto, eu vejo que a maioria acha que é 90% genética. Na realidade, é muito menos. Chega a 8% dessa capacidade hereditária. Os demais são geralmente nos hábitos de vida que eu já coloquei anteriormente, que é o controle da glicemia, colesterol, enfim, qualidade de vida. Mas é muito pouco o que é genético. Mas a demência pré-senil antes dos 60 tem uma característica mais nesse sentido. A memória, tem uma região do cérebro, né, que é o hipocampo, que trabalha, que é responsável pela questão da memória. Tem como a gente ir trabalhando essa região de alguma forma? Com certeza.
De que forma? Então, o hipocampo é uma região que é visível em exame de imagem, né? Como a ressonância magnética cerebral de alto campo, existe uma escala onde nós médicos medimos o hipocampo e vemos aí se há uma atrofia significante ou não. Existe uma escala que mensura isso e isso nos guia muito para o diagnóstico. Mas não é suficiente. A gente precisa das testagens cognitivas. Então, como que se avalia a memória? Existem testes de rastreio cognitivo e existem testes de avaliação neuropsicológica completa, que no caso a minha equipe de neuropsicologia já está treinada nesse sentido, com esse olhar direcionado para habilidades cognitivas, porque quando a gente fala de Alzheimer, a gente acha que é só memória, mas é muito mais do que isso. Além da memória recente, a memória de longo prazo, a gente tem habilidades como a atenção, que estão ali juntinho, interferindo na nossa autonomia e independência, assim como também as funções executivas, que é a nossa capacidade de planejamento, organização, a nossa percepção, tudo isso tem que ser mensurado, né? Os primeiros sinais são da perda de memória, os lapsos de memória? Então, depende. Se a gente estiver falando de Alzheimer, com certeza. Se a gente estiver falando de demência frontotemporal, é o comportamento que altera. Então, não é tão simples assim. Na realidade, o que eu acho que precisa ficar claro é que toda doença de Alzheimer é uma demência. Né? Toda doença de Alzheimer é uma síndrome demencial. Qual era a diferença de demência para Alzheimer? Mas nem toda demência é Alzheimer. Então, a maioria, como é a mais prevalente, é a doença de Alzheimer, então a gente ficou muito forte na questão de memória, porque de fato é o que chama mais atenção na doença de Alzheimer. Mas em outras síndromes demenciais, pode ser alucinações visuais, como a demência de corpos de Levy, pode também ter alterações comportamentais de agressividade, irritabilidade, e a memória até então não ter chamado tanta atenção. Mas sim, a memória de curto prazo, aquilo que foi acabado de ser dito. Por quê? Porque o paciente perde a capacidade de retenção de informação nova. Então, a gente precisa estar com sensório, eu acho isso tão importante, o sensório tem que estar jóia. O que é sensório? Pois é. O que é sensório? Então, a gente precisa estar com a audição em dia, ouvindo bem. A gente precisa estar com a visão boa, enxergando bem. O olfato também, porque a memória, quantos de nós não lembramos do cheiro daquela pessoa e sabemos que ela está chegando? Quantos de nós não lembramos a maneira daquela pessoa se vestir e a gente consegue, então, lembrar daquela pessoa? E a audição, então, é importantíssimo para a formação de memória. Por quê? Quando você está num ambiente com várias pessoas, as pessoas estão conversando, você está interagindo, você está se atualizando. Quando você começa a escutar pouco, que é a hipoacusia, você começa a ter vergonha de perguntar. O que você falou? Não ouvi. Fala de novo. Você pergunta uma vez, mas segundo você não vai perguntar. E daí você começa a se isolar. E esse isolamento traz menos memória, porque você está com menos informação para reter. E aí o processo demencial vai avançando. Então, um aparelho auditivo, uma avaliação com otorrinolaringologista, com oftalmologista, tudo isso é fundamental. Então, a parte do sensório é importante que ela esteja funcionante para apreensão de memória. Eu só apreendo, só retenho aquilo que eu realmente aprendi. Se eu não aprendi, se eu não entendi, eu não consigo evocar. O que é evocar? Eu não consigo lembrar. Agora, doutora, o Alzheimer, primeiro ponto, né, a perda da memória. Sim. Evolui para quê? Então, no final, né? Com o estágio. Então, existem fases, né? O estágio 1, 2 ou 3, que algumas pessoas gostam de caracterizar, mas na realidade é muito individual, porque depende também muito da rede de apoio, né? Daquela família presente, que entende a importância do tratamento farmacológico com remédio, mas também a importância do tratamento não farmacológico, que são técnicas de estimulação cognitiva, que nesse sentido eu fui pioneira na cidade, a gente abriu um instituto muito interessante, que eu acho que aquilo lá é muito mais do que um instituto, é uma missão mesmo, de tudo que eu aprendi nesses 20 anos. Então, a gente consegue, através de técnicas de estimulação cognitiva, que são exercícios, né, que melhoram essas habilidades. Por quê? Porque a neuroplasticidade existe. Antigamente, a gente achava que o cérebro era rígido, duro, só que, na realidade, ele é neuroplástico. Então, ele se adapta a novas informações e vai formando novas conexões neurais. Mas se esse paciente fica o dia inteiro ocioso no sofá, ele não vai ter estímulo.
estímulo. Não estimula. Não trabalha. Então, não vai haver conexão neural, não vai haver aumento de reserva cognitiva. O que é reserva cognitiva? É a capacidade da gente formar um estoque de memória. Então, ninguém faz estimulação cognitiva para se livrar do Alzheimer. Existe muita ignorância ainda nesse sentido, nessa falta de conhecimento nesse sentido. A gente faz estimulação cognitiva para preservar aquelas habilidades que ainda estão ok e a gente tentar fazer novas conexões neurais daquelas que estão com prejuízo. Mas a demência vai continuar existindo. E nessas técnicas de estimulação cognitiva, a gente não trabalha só grupo com demência, não. Lá eu tenho turmas que trabalham pacientes que já têm demência de grau 1, pacientes que têm declínio cognitivo leve, que é a doença com perda de memória, mas que ainda não está interferindo nas atividades de vida diária, e a gente trabalha os lúcidos também, porque eles estão lá para formar novas conexões, você me perguntou de prevenção, então a gente vai lá para estimular novas memórias dos pacientes lúcidos também. Então as turmas são divididas de acordo com o perfil cognitivo de cada um. Doutora, mas a gente que é leigo, né? A gente ouve uma porção de coisa. Eu ouvi dizer que determinado idoso está todo travado fisicamente porque ele tem Alzheimer. Tem relação? Então, a gente confunde muito doença de Parkinson com doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer não é uma doença motora, não é dopaminérgico. A doença de Parkinson cursa com rigidez, essa história do travado, geralmente rígido, duro, igual um robozinho, aquele tremor de repouso na mão em contar de dinheiro, bradicinesia, que é lentidão para executar um movimento, para pegar uma água, ali dificílio, para sentar, é todo um processo muito lento, né? Além de apatia de faces, ele não tem muita expressão facial, então é uma doença extremamente motora, limita o movimento. Doença de Parkinson. Doença de Alzheimer não tem nada de motor, é cerebral. E o Parkinson também é do idoso? Não, a doença de Parkinson é mais precoce. Não sei se vocês lembram, nós somos dessa época, né? Michael, não sei se nossos ouvintes também, mas Michael J. Fox, do De Volta para o Futuro 1 e 2, um menino naquela época, né? E ele evoluiu com a doença de Parkinson muito cedo e tudo que ele ganhou no cinema até hoje, ele reverte para poder estimular as pesquisas científicas nesse sentido, né? Ele era muito novo. Não, a gente tem muitos pacientes, infelizmente, antes dos 60 com a doença de Parkinson, é mais comum do que a doença de Alzheimer ser mais precoce. E a doença de Parkinson, o paciente tem lucidez, não tem déficit de memória, a não ser a longo prazo, ele pode evoluir com declínio cognitivo ou com alterações comportamentais, mas não é característico. A doença de Alzheimer já é o contrário, é deficiência na memória, principalmente de curto prazo, a antiga ainda está ali preservadinha no início, depois se perde também. Na doença de Alzheimer você perde nível de atenção, você perde uma habilidade importantíssima que é controle inibitório. O que é isso? É a falta do filtro. Então o paciente fala o que pensa. E aí a família fica envergonhada, não sabe como lidar, ou então tem um comportamento assediador que antes não tinha, ou então ele fica mais amoroso do que ele era, ou ele fica mais rude do que ele era. Então uma mudança comportamental concomitante e vai ficando cada vez mais dependente. Há comprometimento da autonomia, que é a capacidade de escolher o que ele quer para ele, e da sua independência. Você tocou num ponto também que eu acho muito importante. Eu acho que a atenção da família aos primeiros sinais é muito importante, né? Ela ter a atenção voltada, porque muitas vezes na correria do dia a dia, né? Ele vai ficando ali, a gente não percebe, né? Passa despercebido. E a gente tem tendência a achar que é normal do envelhecimento, é esse que está o perigo. Então o sinal de alerta é, quando a gente vai colocar a mesa, colocar os talheres, que ela sempre gostava de colocar, os copos, a gente percebe que o talher está invertido, ou que o prato está na posição errada, e a gente ri, né? Fala, que isso, né, vovó? Tá velho, né? Tá velhinho. Tá colocando tudo ao contrário, aí acha engraçadinho, troca de lugar, aí daqui a pouco ela guarda um objeto, não lembra onde está, depois ela tem um recado e ela não consegue dar. Não é que isso seja doença de Alzheimer, mas a gente tem que despertar e procurar o profissional para entender se isso é fisiológico do envelhecimento ou se realmente é patológico. Agora, doutora, eu sei que Liliane tem umas coisas aí para entrar meio polêmica, né, Liliane? Mas eu queria saber antes, um pouquinho, quais são, a gente está falando muito do Alzheimer, quais são as doenças do idoso? Que mais acometem, né? Então, dentro da minha jornada aí, que já são mais de 20 anos, né, e minha linha de atenção, de fato, é memória. Mas o que a gente mais vê nesses pacientes é uma fragilidade, uma vulnerabilidade, quando eles começam a emagrecer muito. Tem uma doença chamada sarcopenia, né, que é o perda de massa, perca de massa. Densitometria óssea também, um exame que é fundamental, que muitas pessoas esquecem, é uma doença chamada osteoporose, onde a gente consegue avaliar a densidade
mobilidade do osso. Então, perda de massa, perda de músculo, perda óssea, de densidade óssea, osteoporose, sarcopenia, é uma das áreas que eu tenho muita atenção também, porque fragiliza tanto que ele fica vulnerável a quedas, a fraturas, né? E até mesmo a imobilidade, que a gente chama síndrome de imobilidade, fica no leito, restrita ao leito, né? Acamado. Outras doenças comuns são a diabetes também, mesmo numa idade mais avançada, diabetes tipo 2, que a gente chama, a hipertensão arterial mal controlada, fazendo picos hipertensivos e gerando lesões vasculares, o que acaba ocasionando uma demência também do tipo vascular, que é uma demência diferente, pouco falada, mas também muito interessante, né? Que é prevenível, que se a gente tiver com pressão controlada, com colesterol controlado, a glicose, talvez essa hipertensão ou essa glicemia alterada não ocorreria, não geraria essas lesões. Então, acredito que o que eu mais vejo no meu dia a dia são artroses, artrites, limitantes para caminhar, né? Limitantes para suas atividades de vida diária, essa questão óssea, essa questão muscular, a hipertensão, a diabetes, mas muita queixa de esquecimento no meu consultório. A gente percebe isso. Agora, fundamental é não esquecer do processo depressivo no paciente idoso. Porque o processo depressivo faz também com que a gente ache que está esquecido. E aí os diagnósticos fechados podem não ser conclusivos e incitar mais para a demência. Mas, na realidade, existem pacientes com queixa de memória que não tem nada de Alzheimer, que simplesmente é uma doença depressiva. Mas eu também não entendo como é que a família pode ajudar nesse caso aí, desse processo depressivo. Então, a anamnese, a entrevista médica, a escuta do geriatra, né, do médico que está acostumado a entender do processo. Eu costumo dizer que o geriatra não é um médico do idoso, ele é um médico do processo de envelhecimento. Tanto que a maioria que vai a mim, os filhos acabam também passando a ser pacientes por esse entendimento, que a gente precisa cuidar do processo. O geriatra não é igual ao otorrino, que você olha a garganta, vê que está inflamada, passa um antibiótico, 7 dias está resolvido. O geriatra é um plano de acompanhamento, precisa dar continuidade. As pessoas hoje são muito imediatistas, querem resultados muito rápidos e acabam abandonando o tratamento e migrando de médico em médico sem um resultado efetivo. Então, a gente realmente precisa entender o processo de envelhecimento. E mais do que entender, é pensar nele aqui, com 30, 40 anos, porque a gente só deixa para pensar no envelhecimento na hora que envelhece. Sim. Então, a gente não se prepara para esse deserto cheio de possibilidades de eu ter feito algo antes para eu poder ter menos complicações. Eu quero tratar na hora que a coisa já aconteceu. E aí, muitas das vezes, não é possível. Mas o processo depressivo é importantíssimo. Existem idosos, né, residentes sozinhos. A vida hoje está exigindo muito de todo mundo, então as famílias não conseguem estar tão presentes como estavam antigamente. E, às vezes, também não existem vínculos criados, por mais que sejam ali, né, família. E aí, esses idosos estão muito abandonados. A verdade é essa. E, às vezes, por limitação física, também não consegue ter acesso ao serviço. Então, a gente faz essas visitas domiciliares, a gente trabalha com consultas online, o que veio facilitar bastante a vida de alguns idosos. Mas a rede de apoio, a família é fundamental nesse processo. Antes de entrar nessa questão aí que a Frane estava falando, eu queria te perguntar quais têm sido os avanços, assim, nesses tratamentos, tanto do Parkinson quanto do Alzheimer? Não é muito animador. Na realidade, desde que eu me formei, a medicação padrão ouro para a doença de Parkinson continua a mesma. Então, a gente não teve grandes avanços. A gente tem um monte de coadjuvantes, medicações que potencializam efeitos, que melhoram alguns sintomas, não exatamente a doença, e que tem ajudado muito nesse processo. Então, nós temos alguma evolução nesse sentido para a doença de Parkinson, mas a droga padrão ouro ainda é o repositor de dopamina. Então, isso daí ainda é claro isso. Na doença de Alzheimer, a gente estava quase lá, que a gente chama, para ficar assim, mais fácil de entender, como se a gente já tivesse uma medicação que dissolvesse as placas de beta-amiloide do cérebro e a gente conseguiria, então, evoluir de fato, né? Mas lá fora chegou a ser aprovado, né, em outro país, começaram a fazer, mas infelizmente houve um índice muito alto de hemorragia cerebral, de sangramento, e as coisas não foram adiante. Então, aquilo que a gente estava na expectativa
expectativa não aconteceu. Mas a gente chegou perto do entendimento que é possível que elas façam esse mecanismo de ação, então só por isso já é bastante animador. O caminho, né? Exatamente. Então, assim, já avançamos no raciocínio de qual caminho é, mas ainda não foi satisfatório para a gente fazer na prática clínica, tanto que o Brasil não autorizou. Mas a gente tem a família dos anticolinesterásicos e dos glutaminérgicos, que a gente consegue frear o processo da doença para que ela não avance tão rápido e a gente consiga manter mais qualidade para esses pacientes. E claro que existem os coadjuvantes, que eu chamo, porque trata os sintomas. As alterações comportamentais, a gente tem a classe dos neurolépticos, com muito boa ação. Quando eu comecei, eram medicações complicadas, também com alguns efeitos adversos. A gente já avançou para uma classe muito mais segura. E a gente tem o uso de alguns antidepressivos também, que melhora a qualidade do sono, que podemos usar concomitante. Então, é nisso que a gente está. Só que não existe só o tratamento farmacológico. A gente precisa começar a respeitar e entender que não são brincadeirinhas, que não são joguinhos. A gente tendencia, com diminutivo, menosprezar a validade desse tipo de estímulo. Então, o tratamento não farmacológico, com equipes bem preparadas, com viés médico, né, que tem um olhar sobre o que está acontecendo, é fundamental o tratamento também. Agora, a gente sabe que o canabidiol, né, ele divide muito opiniões, Sim. mas eu conheço relatos também de pessoas que fazem uso, pacientes com Alzheimer, e tem uma resposta boa, principalmente em relação à presença, né, daquele paciente que fica meio ausente em estágio mais avançado. Qual a sua opinião em relação? Como você bem disse, divide na comunidade médica opiniões, Sim. porque é uma medicação que não é ainda aprovada para esse fim. Ele já é aprovado por algumas síndromes neurológicas para criança, de crise convulsiva, mas aprovado para a doença de Alzheimer ainda não. Por isso divide opiniões, porque quem prescreve off-label. O que é off-label? É aquilo que ainda não foi aprovado, mas que na prática clínica você já vê resultados efetivos. Então, quando que eu uso a medicina endocannabinoide, né? O canabidiol, né? Que existe o CBD puro, existe o THC, existe o carnabigerol, não é só um tipo, né? A gente tem que ter um entendimento maior sobre isso. Quando que eu vou lançar mão dessa medicina endocannabinoide? Quando a medicina aprovada não consegue trazer resultados efetivos em quê? Nas alterações comportamentais, seja de agitação, agressividade, falta de sono, ou até mesmo no que você diz, na apatia, que o paciente com demência tem aquele olhar do pôr do sol muitas das vezes parado, como se não estivesse pensando em nada e não interage, né? Então, a gente tem na prática clínica alguns resultados para o paciente que tem apatia na doença de Alzheimer, como também pacientes com alteração de sono e pacientes com irritabilidade, agressividade. Então, a gente acaba lançando mão da medicina endocannabinoide quando a medicina tradicional já foi esgotado todas as possibilidades, não teve efeitos de fato, de comum acordo com a família, a gente inicia a tentativa da medicina endocannabinoide. Na prática clínica, eu vejo resultados em alguns pacientes, em outros não. Mas precisamos entender que a gente não está tratando a medicina endocannabinoide como cura da doença de Alzheimer, como infelizmente é vendido assim, e aí perde-se o crédito de uma possibilidade terapêutica tão importante no futuro. Então, nós, né, que trabalhamos de forma ética, né, com entendimento do melhor para o nosso paciente, a gente tem que saber a hora de usar. E outra coisa, não é possível que a gente continue comprando daquele que planta em casa ou que é, né, de forma irregular, porque naqueles vidrinhos não existe a quantidade do que está se usando e nem o tipo do canabidiol que está sendo usado. Então, isso é um perigo. Então, a gente vê aí, né, às vezes, algumas coisas acontecendo e a gente realmente fica apavorado. Por isso, talvez, às vezes, o canabidiol perca a credibilidade. Mas quando ele é autorizado, né, por realmente entidades que têm né, a Anvisa e tudo, e é liberado, para você ter ideia, antigamente a gente só conseguia comprar importado, demorava, era caríssimo. Hoje não, a gente consegue comprar na farmácia. A senhora costuma prescrever? Sim, casos muito especiais, onde a medicina tradicional
não faz o efeito, eu sou prescritora sim, e vejo resultados. Em alguns pacientes, resultados efetivos e outros pacientes sem resultado. Então, é uma tentativa, comum acordo com a família, a gente vai ali monitorando e sim, tem alguns resultados bastante satisfatórios. E ele ainda é meio inacessível, assim, né? Porque ainda é caro, mas tem alguns municípios que estão começando a do ponto colocar no SUS, né? do ponto de vista público, eu não tenho conhecimento sobre essa possibilidade, não. Do ponto de vista de acesso, está muito mais fácil, porque antigamente a gente tinha que importar. Hoje em dia a gente consegue comprar na farmácia da esquina com receita médica. Só que é o que eu estou dizendo, não dá para comprar porque eu acho que vai ser bom para o meu pai. Eu tenho que comprar com prescrição médica, com orientação, com doses corretas, porque em canabidiol não pode começar com dose alta, é todo um processo lento de acréscimo de dose de acordo com o resultado. Eu acho que, pelo que eu entendi, funciona como um remédio, então tem que ter cuidado, assim como a gente tem com uma pílula, né? Sim. Não dá para o vizinho prescrever. Não é porque serve para mim, vai servir para você. É um remédio, você tem que ter cuidado como com um remédio qualquer, né? Muito cuidado. Muito cuidado. Tem uma coisa bem nova também, né? Você tem 20 anos, né, de experiência nessa área aí, da época que você começou para agora, você percebe, assim, a doença mudou muito, assim, ela avançou, O que eu percebo é o seguinte, que felizmente nós estamos vivendo mais, mas como é uma doença própria do envelhecimento, se estamos vivendo mais, temos mais idosos, então temos mais a doença. A doença continua com o mesmo comportamento, né, que essas alterações que eu já citei anteriormente, mas se a população está envelhecendo e se nós temos o maior número de idosos, então existe também um maior número de pacientes com demência. E isso se trata de uma preocupação de saúde pública, né? E felizmente, há muitos anos atrás, eu criei um projeto que foi apresentado para o Conselho Municipal de Saúde, foi aprovado e felizmente nós fomos um dos primeiros centros de doença de Alzheimer do Brasil, foi em Campos, e onde eu dirijo até hoje, na saúde pública, né? Existe um serviço específico disso, a medicação é liberada pelo Estado, né? De acordo, claro, que tem que preencher os critérios para essa liberação, então eu fico muito feliz, né? De também ter sido pioneira nesse sentido, porque eu vi uma necessidade muito grande de acertar a medicação desses pacientes, porque o que eu via estava complicado. Eu falei, meu Deus, esses pacientes não vão evoluir bem dessa forma. Então, a gente precisava saber mais sobre isso. Então, há muitos anos, graças a Deus, por não ser um programa político, ser um programa técnico importantíssimo, todos os governantes mantiveram até hoje o programa, né? Então, as coisas... E eu acho que é, assim, pioneiro, né? Sim. Esse programa é pioneiro. Eu acho que em alguns municípios, pelo menos da nossa região, eu não conheço. Não tem. Não tem, né? Então, é exemplo, Brasil, né? Sim, foi pioneiro no Brasil. Sim. Porque acho que naquela época, tem quanto tempo o programa? Uns 13 anos. Naquela época não se falava tanto de Alzheimer como se fala hoje. Exatamente, mas quando eu comecei a geriatria, aquilo brilhou. Brilhou, com a professora Vilma Câmara lá da UF Niterói, eu falei... Vou me aprofundar, porque eu achei interessantíssimo, então eu quis trazer para minha cidade realmente a possibilidade desse tratamento e desse acompanhamento. Então, tanto no serviço particular quanto no serviço público, realmente a minha área de atenção é totalmente voltada para o paciente que tem declínio cognitivo, que é esse déficit de memória, alterações comportamentais e processos emocionais, né? Depressão, porque também existe muito esse questionamento, né? Mas não é o psiquiatra que cuida de depressão, que geriatra está se metendo, né? Várias vezes a gente escuta isso. Ora, a gente estuda as doenças próprias do envelhecimento. E o processo depressivo é muito importante ser tratado. Então, ninguém melhor, né, do que a geriatra, assim como o psiquiatra, para cuidar desses processos emocionais. Doutora Débora, a gente estava falando sobre expectativa de vida, né, antes, depois da crise sanitária. E a pandemia, a gente sabe que foi um período bem complicado para os idosos. Que cenário você encontrou nesse período e pós também? Então, nós estamos colhendo as consequências até hoje, infelizmente. Então, foi um caos. Do Covid, eu não preciso dizer que todo mundo, né, acompanhou. Mas o que aconteceu dentro de casa desses idosos que deixaram de praticar suas atividades físicas, que deixaram de praticar suas turmas de estimulação cognitiva, para aqueles que se isolaram porque não podiam ver o neto, não podiam ver o filho. Então, esse distanciamento, esse isolamento social foi um caos. Foi quando eu mais atendi paciente depressivo
e pacientes que não conseguiam, após a pandemia, voltar ao seu ritmo de vida. Então, nós temos pacientes até hoje que não conseguiram voltar ao seu ritmo de vida e desenvolveram processos depressivos importantes e principalmente processos ansiosos, né? Muito transtorno de ansiedade generalizada abriu, paciente com medo da morte, né? É muito triste esse período. Também eu atendi muita consulta online nessa época de paciente que fraturava em casa. Para você ter ideia, eu tive uma paciente que ela ligou online e falou, olha, mamãe não está querendo levantar mais da cama. Mas falei, o que houve de diferente? Não, ontem ela levantou para ir ao banheiro, fez um xixizinho que acabou pingando um pouco no chão, ela escorregou e levou uma quedinha. A gente tem sempre a tendência a minimizar, né? A quedinha. Aí eu falei, tira a coberta dela para mim, isso na consulta online. E tirou a coberta e o pé dela estava com uma rotação externa, um dos pés deitadinho, mas um pé estava virado para o lado. Aí eu falei para ela, olha, ela fraturou o fêmur. Não, mas não é possível, foi só uma quedinha. Pode levar para o hospital que ela fraturou o fêmur. Então, o que aconteceu na pandemia? Pela essa ociosidade, a maioria de nós resolveu arrumar a casa, porque a gente não tinha tempo para olhar para casa, todo mundo quis reformar algum cantinho da casa. E aí, esses idosos subiam em banquinho, subiam em escada, começaram a fazer o movimento deles dentro de casa. Então, muita gente caiu, muita gente fraturou, muita gente ainda usa o tenebroso tapetinho, que é um perigo para idoso, né? Então, eu tive um alto índice de paciente com fratura, que caiu. Eu tive pacientes que deprimiram e muito paciente com déficit de memória pela falta da interação e também do apoio familiar nesse sentido, porque não podia interagir, que evoluiu mais rápido nos seus processos demenciais, até porque também uma grande maioria deixou de procurar ajuda médica, porque não entendia muito essa questão de online. Então, foi devastador. Então, eu posso dizer que a gente teve uma epidemia pós-Covid de pacientes idosos deprimidos, também com fratura e também com aumento da demência. Acidentes domésticos com idosos ainda é muito... Sim, ainda acontece por causa da velocidade de processamento de entendimento deles e também por causa do déficit de atenção, alterações cognitivas mais naturais do envelhecimento, né? Que na realidade existem esses déficits, mas que tem alguns déficits que são naturais do envelhecimento. Então, infelizmente, sim, queimaduras também acontecem, né? A demência é uma doença isolada? É uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. De novo, vamos na dor de garganta. Não é uma amígdala que está inflamada. É um conjunto, é uma síndrome neurológica, é uma síndrome de alterações de habilidades cognitivas. No português mais claro, alteração de atenção, memória, percepção, autonomia, capacidade de retenção de informação nova, que é progressiva e lenta. Muito importante. Ninguém dorme bem e acorda não conhecendo o filho. Se isso acontecer, não é Alzheimer, não é demência. Corre para emergência, porque provavelmente ele está fazendo uma isquemia cerebral. Pode ser um AVC. O Alzheimer ele é lento e progressivo. Você vai notando mudanças, vai estranhando, acha engraçado, não entende aquilo como um problema, a coisa vai agravando, vai ficando mais esquecido, se perde na rua, não consegue lembrar daquele local. Então, é lento e progressivo. Então, a demência é progressiva. Progressiva. Lenta e progressiva. E caminha para outras doenças, é isso? Seria isso? Não caminha para outras doenças. A própria doença evolui com comprometimento cada vez maiores da autonomia e independência, onde esse paciente acaba ficando sem capacidade de resolver os seus problemas, de tomar suas decisões e também começa a ter uma dependência para funcionalidade, porque se ele não lembra para que serve o fogão, ele não vai mais ligar o fogão para fazer a comida. Então, interfere diretamente na funcionalidade. E não necessariamente ele tem nenhum problema clínico. Eu tenho exames laboratoriais de pacientes com demência, que o hemograma está maravilhoso, que o colesterol está excelente, que tá a parte clínica, a vitamina B12, está tudo excelente, mas infelizmente na ressonância e nos testes cognitivos, ele apresenta uma piora progressiva desses déficits de memória, de atenção e tudo que eu já falei. Mas é lento e progressivo. Ninguém dorme bem e acorda no reconhecendo. Se isso aconteceu, já é outra coisa. Já é um evento agudo. Demência não é aguda. Você estava falando que hoje a população está vivendo mais, né? Vamos falar sobre expectativa de vida, de acordo com os dados do IBGE. Havia uma expectativa com a crise sanitária, né? A pandemia caiu, porque foi o público mais vulnerável, né, no primeiro momento da pandemia.
E como é que está hoje? Então, de fato, a pandemia fez um corte, né, nessa pirâmide etária, mas ainda a nossa expectativa de vida é realmente alta e nós vamos ter daqui a uns 10 anos, eu acho engraçado que antigamente, lá em 2000 e tanto, eu falava, 2025 nós vamos ser a 5ª população idosa, né, do mundo e tudo mais. E hoje a gente já está aqui, né, beirando isso, e eu estou dizendo que daqui a 10 anos ainda vai ser maior o número de idosos. Então, urge que a gente se prepare, tanto do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista do nosso entendimento enquanto pessoa que vai envelhecer, porque só a gente não vai envelhecer se a gente morrer antes. Então, se a gente quer viver mais, a gente tem que atentar para o nosso deserto e se preparar. Se eu sei que no deserto é quente de manhã e faz frio à noite, eu tenho que me preparar com o meu litro d'água e tenho que me preparar com o meu casaco. E isso eu sabendo 10 anos antes, eu estou avisando hoje. Então, só não se prepara realmente quem não quer. Então, atividades para o cérebro, você ser ativo, socializar, você estar com pessoas, você manter seu intelecto, a sua leitura, seus estímulos cognitivos com estimulação cognitiva, que são técnicas específicas, isso tudo vai só trazer benefício para o seu processo. Televisão entra nesse meio, porque o idoso vê muito televisão, né? Todo estímulo é importante. O perigo está na ociosidade e na solidão. Eu posso, nesses meus anos todos, eu acho um perigo a ociosidade, a solidão e a falta do movimento. Então, a gente precisa... E a televisão tem tudo isso. Você senta e fica estagnado ali, parado, sozinho na sua televisão, né, no seu mundinho. Tanto que tem pacientes que demenciam que começam a interagir com o artista da televisão, com o repórter da televisão, porque é a única companhia que ele tem em casa. Então, assim, a televisão é um estímulo, porque vai fazer você pensar, você vai ter que ter um entendimento daquela história que está sendo contada, mas tem que ser dosado com certeza. Doutora Débora, e aqueles que têm mais contato, alguns... Com a solidão, né, que tem mais contato com rede social, muitas vezes acabam interagindo com alguns aplicativos, né? O que é muito perigoso. Né? Existem aplicativos muito saudáveis, que são os jogos cognitivos, mas existem pessoas de má fé, né? Então, a gente está vendo aí um perigo enorme, né? Porque eles têm um pouco mais de dificuldade e rapidez, né? Menos rapidez para poder entender aquele processo que está acontecendo, e aí acontece o que a gente vê todo dia nos repórteres e que a gente, infelizmente, não consegue atuar de uma forma mais incisiva. Até lá no Instituto, eu trouxe uma pessoa para falar sobre isso um dia desses, e eu vi as dúvidas deles ali muito precisando realmente ser entendidas, né? Então, a gente precisa falar mais sobre isso. Eu até sugiro algum podcast que convide algum profissional nesse sentido, porque isso está um risco em potencial. Sim, sim. E com idosos lúcidos. Só que não tem aquela velocidade de processamento para ter aquele entendimento, naquela rapidez que aquela pessoa de má fé faz a abordagem. Doutora, agora... A psicologia entra onde nisso tudo aí, quando a gente fala do idoso? Na realidade, a geriatria, ela é uma das poucas especialidades médicas que respeita muito essa interdisciplinaridade. Psicólogo é fundamental, né? O neuropsicólogo, então, fundamental. Eu tenho profissionais que trabalham comigo, que elas são as responsáveis pelas testagens, que são essas avaliações padronizadas, que a gente consegue mensurar a evolução dessa doença para saber, enquanto médica, qual é o momento exato de eu entrar com X ou Y medicação. Então, elas, na minha clínica, elas são responsáveis pela aplicação dessa avaliação, e no meu instituto, elas são as responsáveis pelas aulas de estimulação cognitiva. Então, hoje, um profissional que gosta mesmo da saúde do idoso, ela precisa ter esse entendimento tanto de avaliação quanto também da estimulação cognitiva e da psicoterapia, que também sabem fazer, que são as sessões para os pacientes com ansiedade, com humor deprimido, com transtorno bipolar, porque isso também é uma realidade do idoso. É que eu estou entendendo que é um atendimento multidisciplinar, né? Mais do que multi é inter, né? Porque o multi é um monte de especialidade que não se comunica, mas o inter a gente consegue se comunicar, e aí, através desses rounds que a gente faz com as equipes, a gente consegue trazer um tratamento muito mais integrado
integral para esse idoso que nos procura e para a família também. Doutora Débora, eu sei que você teve um papel também fundamental na criação da Policlínica da Terceira Idade, Policlínica do Idoso. De Campos, né? De Campos, né, que é da prefeitura. Como é que foi pensar nesse atendimento da Policlínica? Então, como eu disse, eu faço todo um trabalho muito técnico, né? Mas eu fico muito feliz quando realmente as autoridades nos escutam. Porque também, às vezes, mas isso é fácil escutar, já está tudo preparado, você já fez todo o projeto, é só executar. Não é fácil, não. Porque a gente já passou por vários governos e, às vezes, a gente não tem uma autoridade que nos escute. Então, quando escutam o que a gente tem para dizer e entendem da importância, porque no meu consultório eu atendo um grupo de pacientes, mas dentro da saúde pública, quanto eu posso atingir de benefícios para esses que nos procuram? Então, a Policlínica do Idoso ali era um clube da terceira idade, mas carecia de especialidades médicas e de bons profissionais para que a gente conseguisse atender o maior número de pacientes possíveis. E aí aconteceu, claro, que a gente vislumbra sempre um local que tem uma boa acessibilidade e onde a gente consiga, no mesmo ambiente, facilitar a logística desse paciente, porque ele precisa ir à consulta, mas ele tem ali uma hidroginástica, ele tem ali como trabalhar uma dança, ele tem ali como trabalhar uma música. Então é o que eu falei, eu vou sempre primar pelo tratamento farmacológico, mas eu dou muita importância ao tratamento não farmacológico. Isso eu aprendi nesses anos de geriatria, que é fundamental entender que o milagre não está no remédio que se toma. Ele é importantíssimo, mas não é só isso. Então, o objetivo da Policlínica foi isso, que a gente tivesse ali várias especialidades, e só que a gente precisa entender também que a gente não precisa ir a todas as especialidades, então precisa criar um vínculo com o médico, de preferência o geriatra ou o clínico, e sim, quando o geriatra precisar, né, de um apoio de um profissional específico, ele é encaminhado para outra especialidade, mas não é interessante ser, eu quero ir no ortopedista, não é assim, porque você acaba atropelando e isso não vai acabar bem, porque ele vai passar um anti-inflamatório, o idoso, o anti-inflamatório não pode ser usado a longo prazo pelos riscos renais, né, principalmente pelos riscos gástricos de hemorragia digestiva, e aí ele procura aquele atendimento que poderia ser poupado de repente com outra orientação. Então agora a gente também lá na Policlínica, a gente está criando um projeto que também, felizmente, né, o antigo subsecretário de Saúde conseguiu isso, nos escutar, e aí a gente implantou, a gente está começando agora muito formiguinha, primeira mão para vocês, mas eu fiz e foi aprovado no Conselho Municipal o programa de osteoporose, porque a gente precisa diminuir o número de fraturas no município de uma doença que, diferente da demência, é prevenível. Né? Então a gente tem que atuar ali na ponta antes de acontecer o que está acontecendo. Por quê? Porque para a população então que tem menos recurso financeiro, você imagina uma fratura de fêmur dentro de casa. O paciente totalmente dependente, com risco de embolia, porque ele fica acamado, porque ele não fez a anticoagulação correta, e isso prejudica demais. E esse paciente que não tem acesso, porque o que tem recurso vai procurar ali, né, o específico, e o que não tem recurso. Então agora a minha vontade é me dedicar um pouquinho mais a essa questão da saúde pública, da osteoporose. Para isso eu tive esse apoio das autoridades e a gente está começando muito formiguinha, vai ser lá na Policlínica também, a gente vai começar bem devagar, primeiro colhendo dados, entendendo o tamanho disso tudo, para que a gente possa avançar. E o Instituto, ele surge a partir da sua experiência de 20 anos, cuidando Com certeza. de idosos. Na realidade, antes da pandemia, eu tenho uma clínica, né, e no andar de cima eu alugava uma sala, porque eu já vi a necessidade dessa estimulação cognitiva. Então a coisa começou a fluir, só que era de uma forma meio Débora. Quando dá, eu vou lá e consigo fazer uma turma, porque como realmente eu faço, tenho muitas atividades, muita função, e não esquecendo que sou mãe, sou esposa, e as vontades e a criatividade muito latente, muito forte em mim, né? Então, a minha filha costuma dizer, mamãe, feriado é um perigo para você, porque sua mente começa e lá vem. Então, a pandemia, você imagina, foi um grande feriado no sentido de alguns serviços, mas como médica foi uma das vezes que eu mais trabalhei, né? Que mais precisaram da gente. Mas aí, nesse meio da pandemia, a gente teve que parar com essas turmas que eu fazia quando dava.
E aí, na pandemia, eu consegui organizar isso de forma mais concreta. E aí, eu abri o Instituto Débora Casarça, que é um instituto que a gente não fala de doença, a gente fala de saúde, e que é totalmente voltado para tratamento não farmacológico. Então, ali dentro, nós temos turmas divididas de acordo com o perfil cognitivo, e a gente já está indo aí para o 3º ano, já estamos, 3 anos e pouco já fazendo, e não tem vaga. Hoje não tem vaga. Então, as pessoas que eu falo, esse tipo de programa como o seu, que consegue disseminar a informação e as famílias entenderem a importância disso, e não como uma escolinha, aquela escolinha, existe um preconceito, uma resistência, uma falta de entendimento da importância do estímulo cognitivo. E hoje, a minha satisfação é te dizer, eu não tenho vagas hoje se alguém quiser entrar, a não ser que haja desistência, e a gente tem várias turmas trabalhando estimulação cognitiva há mais de 3 anos. Como é grande a demanda, né, doutora Débora? Eu acho que de tudo, o que a gente pode resumir aqui, que qualidade de vida se resume é composta também por atividade física, por interação social, tudo isso, né, doutora? Eu acho que é o que a gente resume. O envelhecimento tudo isso, saudável, eu acho que parte daí, né? Seria essa a indicação da senhora para... Exato. Não se isole, cuide do seu sensório, da sua visão, da sua audição, mantenha seu corpo em movimento, interaja com pessoas, leia bastante, ouça música. A memória musical é a última memória que vai embora. Mesmo o paciente com Alzheimer que está afásico, aquele que não consegue mais emitir, não consegue formar mais frases, não consegue emitir mais uma conversa mais longa, quando toca a música, eles cantam a música inteira. Então, assim, ouçam músicas, leiam, interajam. Isso não é falácia, gente. Isso é de uma pessoa também, que né, vivencia. E conte com sua rede de apoio. Se não for seu filho, se não for seu pai, crie seu vínculo com seu amigo, com o porteiro do prédio, com alguém de confiança. Com o neto. Com o neto. Isso vai trazer, sim, benefício. E se não tiver como contar com a rede de apoio da família, participe de grupos como esses que a gente faz, porque vocês criam vínculos, vocês começam a pertencer em um grupo e isso muda muito, muda doutora, tudo. é só para fechar aqui, porque eu esqueci de perguntar. A alimentação entra em que ponto aí nisso? Então, a alimentação é fundamental, né? Alimentos ricos em ômega 3, peixes, né? Essa alimentação mais oriental, com menos caloria, com mais proteína, e é sempre aquele prato colorido, né? É importante olhar para o prato está colorido, eu diria assim, para ficar mais simples. E isso vai sim trazer benefícios, porque existem vários alimentos ricos em várias vitaminas que a gente precisa, principalmente vitamina B12, que também pode interferir na memória. Então, dosar no exame de sangue uma B12, uma vitamina D. A vitamina D não vem do alimento, vem da exposição ao sol. Mas quem tem pelezinha branca tem que ter cuidado. Então, são só 10 minutos por dia. E aí, às vezes, a gente não usa o filtro solar naquele período, mas tudo isso com recomendação médica, né? Porque cada pele é uma pele. Então, a gente precisa entender que os alimentos são as nossas riquezas vitamínicas. Então, é fundamental que a gente se alimente de forma adequada. Nossa, muita tudo coisa. Tudo no HD, colocando tudo no HD. Olha, doutora Débora, foi uma aula, realmente. Eu queria te agradecer muito pela sua participação. Vamos trazer depois, né, porque se a gente continuar, a gente não tem. É assunto para é muito assunto. Mais. Gente, vocês vão poder acompanhar a entrevista completa no YouTube, na página do Ponto de Pergunta Cast e nas nossas redes sociais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.